Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A palavra do Senhor diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos afirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, porque fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, rogo-vos que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, foi informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há divisão entre vós. Eu quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo; o outro: eu sou de Apolo; o outro: eu sou de Cefas; e o outro ainda: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que não batizei, por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estefanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não para a sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre um lugar no coração do Teu povo, como encontrou um lugar no meu coração. Que eu diminua e Tu cresça, eu suma e Tu apareça, mas que a Tua Palavra revelada possa ser iluminada pelo Teu Espírito Santo em cada entendimento e em cada coração nesta noite. Só o Teu Espírito Santo pode nos convencer das verdades bíblicas, e mais ninguém, e dependemos exclusivamente do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito rica em conteúdos doutrinários, tem uma teologia bem robusta, trata da eclesiologia, da doutrina da própria igreja, como falamos antes da proposta ser na carta aos Coríntios, e fala muito dos falsos apóstolos, fala mais ainda de relações interpessoais, da comunhão entre os irmãos, da comunhão da igreja, dos irmãos de uns para com os outros. Isso é muito importante para os nossos dias, e nunca foi tão relevante tratar dessa igreja, que nós, como igreja do século 21, temos muita coisa em comum. Uma delas é que a igreja de Corinto era considerada na teologia, como Filipenses é chamada da carta da alegria, a igreja de Corinto era conhecida como o celeiro dos dons. Era uma igreja, e quando você lembrar de Corinto, você lembra dessa frase: celeiro de dons. Era essa a definição
E esta definição da carta de Paulo aos Coríntios. Muitos intelectuais, muitos conhecedores, muitas pessoas com diversos dons, qualidades, aptidões, conhecimento avançado até para aquela época da cultura greco-romana, a cultura helenista, um povo muito filósofos, até porque a igreja de Corinto e a cidade de Corinto é uma cidade portuária, então recebia muitos viajantes, muitos mercadantes, e uma igreja então que ficava próxima a Atenas, então conhecia e tinha um conhecimento da própria cultura em si. A carta de Paulo aos Coríntios é marcada por confrontos, por esclarecimentos e a busca de Paulo pelo reconhecimento do seu ministério apostólico, sobretudo o seu ministério pastoral sobre esses irmãos, mas nunca deixou e nunca se esquivou de trabalhar Cristo Jesus. A espinha dorsal da carta de Paulo aos Coríntios, e quando eu digo a espinha dorsal é a principal, é Cristo Jesus, ou nosso Senhor Jesus Cristo, que em 17 versículos ele faz alusão a Cristo 15 vezes. Do verso 1 ao verso 9, ele faz menção em 9 versículos a Cristo 9 vezes. Paulo tinha uma característica, ou algumas características marcantes, que eu não vou dizer que falta em nós, mas que não pode faltar e não deve faltar nem no pastor, nem no membro, nem no cristão, de modo geral, que é ter, no caso de Paulo, uma vida cristocêntrica e cristológica. Cristocêntrica é Cristo no centro, é Cristo no centro de tudo. Tudo de Paulo é em Cristo, em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nele. Se vocês observarem em Colossenses, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas, ele é o princípio da criação, ele fazendo referência a Cristo. Nós expomos também Filipenses, e ele fala muito em Cristo. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que posso é em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, é debruçado sobre Cristo, como se Cristo fosse o apoio total da sua vida, dos seus bens, do seu conhecimento e de tudo que possui. Em Cristo, dá a ideia de que sem Cristo aquilo não pode se manter, não pode subsistir, e assim tem que ser a minha e a sua vida. A minha vida e a tua vida tem que estar em Cristo, tem que estar sobre Cristo, e se Cristo não estiver em nós, nada de fato terá sentido. Precisamos de Cristo no centro, e esse era o propósito de Paulo, e eu fiz questão de marcar e contar 15 vezes, fazendo uma alusão a Jesus nosso Senhor, apresentando o senhorio de Cristo constantemente. E estamos aqui nas questões introdutórias, e vocês vão poder observar que ainda para 15 capítulos ainda estamos no primeiro, né? Vai chegar o capítulo do mistério, que vai ter as cadeiras de fogo que vão gostar ou não, que é Coríntios 12, 13, 14, né? 15 fala do arrebatamento da igreja. Foram diversas questões. Paulo não escreveu os Coríntios por um problema específico, mas tinha alguém que não vai aparecer apenas uma vez, uma mulher da família de Cloé, que vai e relata para Paulo. Ela poderia ser considerada hoje uma X9, uma delatora. Afinal de contas, Paulo estava em outro lugar quando as informações chegam, e vão tratar, ela que leva toda a informação da igreja local para Paulo. É o seguinte: está tendo divisão na igreja, uns dizendo que é de Paulo, de Apolo, de Pedro. Tem um rapaz, que vamos ver isso no capítulo 5, que ele está cometendo um incesto, uma imoralidade tal que nem nos ímpios se vê, que está tendo relação com a esposa do seu pai, ninguém tomou providência. Sobre o casamento e divórcio, sobre a liturgia do culto, sobre os dons, de fato Paulo responde a tudo que esse da família de Cloé vai levar até ele. E então ele já avisa. Com o apóstolo Paulo não tinha esse negócio: olha, eu vou te contar, Paulo, mas tu não conta quem foi não. Paulo era muito esperto, Paulo inteligente. Aí imagino eu, alguém da família de Cloé, indo relatar o que estava acontecendo na igreja para ele, e Paulo dizendo: olha só, mas você assina embaixo o que você está dizendo?
porque depois tu vai voltar a congregar lá. E o que você está falando para mim, depois vão te olhar atravessado. E Paulo marca: fiquei sabendo pelos da família de Cloé que está acontecendo isso, e por isso mostra credibilidade em quem trouxe a mensagem para Paulo. Por que isso mostra credibilidade? Porque quem falou garante. A família de Cloé certamente diz: eu dou conta daquilo que eu digo. Eu não vim aqui só encher o teu ouvido, Paulo, de coisas que você não vai poder fazer nada a respeito e só vai ficar angustiado sem dormir. Eu vim aqui te contar que é para você resolver, e para resolver você tem que dizer quem te contou, para não parecer um desmaneio da sua cabeça. Então Paulo fala: foi os da família de Cloé que me falou o que estava acontecendo. De fato, a ideia é tratar o problema. A ideia do apóstolo Paulo é tratar, como todas as igrejas, como um pastor que era, com cuidado, era tratar e cuidar do problema. Ainda estou aqui tratando algumas questões introdutórias. A igreja de Corinto tinha a deusa Afrodite como, então, o templo da deusa Afrodite, que ficava em Acrópolis. Ficava num lugar tão alto de 560 metros de altura, o monte onde ficava o lugar da deusa Afrodite. Afrodite, que vem da palavra e do conhecimento, o que é afrodisíaco, exótico. A deusa Afrodite, os cultos a ela, de fato, tinha mais ou menos 1000 sacerdotisas prostitutas. E a prática de adoração a ela, vou começar a esquentar aqui. A prática da adoração a Afrodite eram as práticas sexuais diversificadas. Quem já assistiu os filmes antigos dos imperadores da cultura greco-romana vai entender que o homossexualismo, sobretudo, eu falei homossexualismo, sobretudo, era algo natural no meio da depravação carnal que havia no meio daquele povo. Então era todo tipo de pecado envolvido no meio, então, daquela sociedade. As sacerdotisas que eram prostitutas, quando elas acabavam de cultuar a deusa Afrodite, em Éfeso tinha a deusa Diana, que também era uma das características de adoração, as práticas sexuais de forma explícita, como animais, sem pudor, sem moral. Então era de fato um lugar muito depravadíssimo, e era algo natural. Essa preocupação de Paulo quando fala do véu, quando no capítulo 7 em diante vai falar do cabelo, capítulo 11, capítulo 10, ele vai falar do cabelo da mulher, que é para a mulher deixar crescer os cabelos, era uma questão cultural, e nós vamos tratar isso também mais para frente. Então, uma coisa que Paulo fez foi, lógico, Paulo, conhecedor, não cansamos de dizer que ele era um poliglota, um homem estudado, ele mesmo diz que era considerado um prodígio entre todos, se destacava entre os demais, mesmo dizendo aos filipenses que considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Isso de fato, algo que ninguém pode tirar de nós, é o conhecimento, o aprendizado. Você não consegue arrancar de ninguém o que ela já aprendeu um dia. E se esqueceu é porque nunca aprendeu. Porque o que se aprende nunca mais esquece. O apóstolo Paulo, com o conhecimento que tinha, ele, conhecendo a cultura ao qual também estava inserido, ele estuda, ele faz a hermenêutica, vamos dizer assim, a pesquisa de campo do local, da igreja, os problemas que estão acontecendo, as coisas, o que acontece no meio daquele povo. Mas não é para ele vir com cuidado, com jeitinho, não. Paulo, na verdade, ele faz sim a hermenêutica do lugar, ele estuda assim cada povo, cada igreja ao qual ele vai escrever, que ele fundou, qual é a cultura daquele povo, mas ele estuda para atacar o problema. Podem observar nas cartas de Paulo, ele diz que está sabendo da família de Cloé que há divisão,
E o que ele diz logo depois? Então eu vos digo, tenham o mesmo modo de pensar. Ele não sabe que tem um problema e, olha, isso aqui é melhor não mexer. Não, pelo contrário, ele quer saber o que está acontecendo com aquela congregação, que neste caso aqui é Corinto. Ele quer saber o problema da igreja de Corinto, para de fato resolver o problema. Tanto que no capítulo 5, quando ele descobre que havia um incesto e ninguém tinha tomado providência, ele fica só um pouquinho indignado e ele manda entregar logo o camarada a Satanás, para que pelo menos ele seja salvo pelo fogo, né? Vocês estão fazendo o que ainda não entregou a Satanás esse rapaz? Isso só prova, à luz da Bíblia, que o amor de Deus não anula pecado. O amor de Deus não é uma licença para pecar. O amor de Deus nunca foi uma licença para pecar. E se vocês observarem, a nossa sociedade está meio parecida com Corinto, onde falar do pecado, atacar o pecado é falta de amor. Atacar o pecado é discurso de ódio, porque tudo se diz, onde está o amor? Só que o amor de Deus não está divorciado da sua santidade, não. O amor de Deus não tem nenhum atributo que ressalte mais do que outro. Deus não tem nenhum atributo que é mais latente em sua pessoa do que outro. Ele é amor, mas ele é santo. Ele é amor, mas ele é justo. E precisamos conciliar o amor de Deus com a santidade. Paulo se preocupa em falar tanto de santidade. Vocês já entenderam pelo contexto histórico e cultural que brevemente apresentei sobre Corinto. Eu não vou me alongar muito nisso e vamos ao longo dos capítulos falando um pouco, senão vou ficar um tanto histórico e filosófico. E vamos deixar de focar realmente no que Paulo focou, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Por isso que ainda no capítulo 1, em outros momentos ele vai dizer, quando cheguei até vós, não me interessou saber outra coisa, a não ser Cristo crucificado. Ele vai dizer que não se preocupou em vãs filosofias, porque no pensamento dele isso esvaziaria a cruz de Cristo, anularia o significado da cruz e anularia o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Então Paulo começa, e com muito cuidado, eu quero que vocês atentem comigo, da mesma forma, e na leitura vocês vão perceber comigo quando Paulo muda de humor, quando ele mantém o humor, quando ele mantém. Vamos ver o eu de Paulo, vamos ver a estrutura literária do texto, à luz do próprio texto, da narrativa de Paulo aos Coríntios. O verso 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aos Romanos ele não fala pela vontade de Deus, aos Filipenses ele não fala pela vontade de Deus. Mas duas igrejas que ele faz questão de afirmar que se é apóstolo é pela vontade de Deus, isso já mostra que aqui no cabeçalho, nas questões introdutórias da própria carta, ele começa chancelando o seu apostolado. Sabe por que Paulo faz isso? Ele faz isso por causa de uns gaiatos que tinham lá, vamos ver lá no capítulo 10 eles vão dar as caras quando Paulo diz que quando tiver presencialmente lá com eles, quer ver se eles vão dizer na cara o que dizem por trás. Então Paulo, sabendo que a família de Cloé top, contou tudo para ele já estava com base de tudo que ele está dizendo. Então ele diz aqui, olha, Paulo chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Aos Romanos ele começa, Paulo, doulos, escravo do Senhor Jesus. Aos Gálatas ele sobe no tom, olha, eu sou apóstolo chamado da parte de Deus. Vamos avançar. E o irmão Sóstenes, um irmão colaborador então, que está com Paulo. Olha o 2, a igreja de Deus em Corinto. Outra coisa que Hernandes Dias Lopes fez questão de destacar em seu comentário, e eu consequentemente destaquei aqui no texto bíblico. Paulo não diz a igreja de Corinto, como ele diz aos santos de Éfeso.
aos santos em Filipenses, mas ele diz: a igreja é de Deus, que está em Corinto. Olha, a igreja está em Corinto, mas ela é de Deus. A PIBCB está na cancela preta, mas não é de cancela preta, ela é de Deus. Paulo anula qualquer propriedade ou qualquer proprietário sobre a igreja de Cristo. E eu tenho a sensação que, se tivesse uma placa na igreja de Corinto, você acha que essa placa seria Igreja Assembleia de Corinto, Igreja Adventista de Corinto, pelas características, ou Primeira Igreja Batista de Corinto? PIB de Corinto. Não tinha outra. Não tinha outra cultura tão proprietária e possessiva da igreja quanto. O apóstolo Paulo vem com todo cuidado para mostrar aos coríntios o seguinte: a igreja que está em Corinto é de Deus, mesmo sendo ele o fundador. Ele tira a herança da igreja local da mão dos membros e diz: essa igreja é de Deus que está em Corinto. Nós somos igreja de Deus, precisamos saber isso. E aí, onde quer que nós estejamos, onde quer que formos, somos igreja de Deus. Ele mesmo vai dizer: templo, morada do Espírito Santo. Paulo queria desconstruir aqui, só nesse verso 2, toda a vaidade eclesiológica, eclesiástica, toda a meritocracia de qualquer um que se sentisse no direito de ser o dono da igreja. Então ele afirma, eu afirmo que a Bíblia afirma, você pode conferir comigo, a igreja de Deus que está em Corinto. A segunda coisa que Paulo faz questão é de falar santidade. Quando eu disse do amor, santidade, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus. A primeira alusão: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que e em todo lugar invocam o nome do Senhor, o Senhor dele e nosso. O Senhor nos chamou para sermos santos, separados, e o que a igreja de Corinto mais precisava era de santificação, no sentido de separação com as práticas da época. Paulo não ficou preocupado porque a igreja de Efésios, o culto é assim, a igreja de Filipos, o culto é assim, a igreja de Gálatas, o culto é assim. Não, chega devagar, Paulo, vê primeiro como é a igreja, para depois tu ver o que tu diz. Vê primeiro como é o povo, para depois tu preparar o teu sermão, para tu não mexer em vespeiro. Vê primeiro qual família, quem é quem tem a ver com esse tema que tu está pregando, para tu pregar com cuidado. Quando tu chegar em Corinto, o que tu vai falar? Porque o Hernandes Dias Lopes, numa das pregações dele que eu assisti, ele dizendo que foi pregar numa cidade, num determinado lugar, e quando ele chegou, o pastor chama ele e diz assim: olha, aqui você não pode pregar sobre idolatria, porque tem um católico que visita aqui a igreja e que dá a maior oferta na igreja, e ele é católico pé roxo, mas ele gosta de estar aqui, então cuidado, não fala de idolatria. Daqui a pouco você não fala sobre adultério, que um dos irmãos aqui da família grande tem problema sério com isso, e você, aí você não fala disso, aí o pregador diz: eu estou perdido, então eu vou embora. Então não tenho o que pregar. Porque quando você vai fazer um check-up, que o médico te dá o diagnóstico, onde é a dor, o porquê é a dor e o que está causando é a dor, você quer que ele te dê qual remédio? Do diagnóstico. Porque aquela medicação vai fazer o quê? Vai atacar, vai diretamente na enfermidade.
Então, quando se é diagnosticado um tipo de problema, um tipo de pecado, esse aí é que tu não pode falar, vai dar ruim, vai arrumar problema. Ou você acha que Paulo, ou os Paulos da vida, que decidem pregar a palavra de Deus como ela é, não sofrem ameaças, até sem saber que estão sendo ameaçados? Eles não sofrem, eles estão sob ameaça. Essa é a colocação correta. Ninguém vem fazer uma ameaça direta, olha, mas ele está sob ameaça, porque ele está mexendo num terreno perigoso, está se metendo onde não deve. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos orienta naquilo que precisamos. E Paulo ataca a santidade porque o que mais tinha era prostituição, homossexualismo, toda sorte de pecado moral, sexual na cidade de Corinto. Então ele diz: vocês chamados aos santificados, e chamados para serem santos, e com todos em todos os lugares, e em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco. Graça e paz sejam convosco. Paulo não perde, nas 13 cartas, a saudação do graça e paz. E ele diz de quem? Olha, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças, verso 4 comigo, sempre dou graças por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Novamente, Cristo. Eu falei sobre cristocêntrico, que é Cristo no centro, e a igreja de Jesus Cristo deve ser cristocêntrica. A sua liturgia deve ser cristocêntrica. Os seus cânticos devem ser cristocêntricos e não antropocêntricos, onde o homem está no centro, a resposta é para o homem, a vitória é para o homem. Não, na verdade é tudo para Deus, por meio dele e para ele são todas as coisas. E devemos ter isso em nós, devemos ter uma teologia cristológica, se assim eu posso dizer. E cristológica é estudo de Cristo, logia é estudo, Cristo, então cristológica, tem que se estudar a Cristo. Brian Schaefer e outros da pregação expositiva e bíblica, Steve Lawson principalmente, se você não expor a Cristo, você não pregou. Se você não expor Cristo em tudo que você faz, não é cristocêntrico e nem cristológico. E para isso você não precisa ir para uma cátedra de um seminário, sentar numa cadeira e aprender. Na prática, no dia a dia, você pode ser uma pessoa cristocêntrica. Sem nunca entrar num seminário, você pode ser, e eu creio que muitos, e por que não dizer todos, são cristocêntricos, quando põe Cristo no centro da vontade, quando põe Cristo no centro do seu eu, quando põe Cristo, mesmo querendo fazer outra coisa, pensa o que Cristo faria em meu lugar sobre isso. Quando pensamos assim, que tiramos o nosso eu e deixamos Cristo ser o centro, muitas coisas que pensaríamos dizer ou fazer, ainda que pensemos, rapidamente nós iríamos abandonar, porque agora já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Paulo apresenta Cristo, eu já falei, e eu gostaria que vocês observassem o verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele quem? Cristo, em toda a palavra e em todo conhecimento. Paulo vai usar muito essa palavra conhecimento também com os coríntios. Se fosse o início de uma monografia, eu diria as palavras-chave para vocês anotarem, que elas vão se repetir ao longo de toda a carta. Vocês vão ver Paulo falar Cristo, Jesus, nosso Senhor, muitas vezes, mas conhecimento ele vai falar muitas vezes, porque era o povo do intelecto, era o povo da razão, era o povo do sarcasmo, era o povo do debate, do sofisma. E os sofistas eram filósofos que debatiam e via a sutileza das palavras,
a riqueza do argumento, a eloquência, a retórica, como ele imposta, como ele convence com o argumento. Então aquele era o melhor, como no Areópago, que era um lugar separado para os filósofos deliberarem e então discutirem sobre a filosofia da vida, e quem tinha o melhor pensamento das coisas só na teoria. E Paulo vai dizer: quando eu fui ter convosco, eu não fiquei preocupado com palavras de sabedoria humana. Isso não quer dizer que ele começou a falar ruim a sua língua, começou a assassinar o grego para se fazer de simples. Não, mas eu abri mão e quis falar algo mais inteligível, mais cotidiano, para ganhar a todos. E quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sabedoria de palavras humanas, eu fui no dínamos. Outra coisa que Paulo repete: o poder de Deus, o dínamos. Eu fui no TNT, fui na dinamite de Deus falar com vocês. Enquanto os que vocês admiram não passam de filósofos que querem ganhar na oratória, no sofismo e em todo tipo de filosofia, que vamos ver isso sendo comprovado ao longo da carta aos Coríntios. Então, avançando, ele diz: enriquecidos nele com palavras, com toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Verso 7, celeiro dos dons, de modo que não vos falta nenhum dom. Não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta a qualidade ou as qualidades da igreja de Corinto, já dizendo: não falta nenhum dom. Mas a questão não é só ter dom, a questão é como se vive. A questão não é só saber fazer, a questão é para quem de fato o meu coração entende para quem estou fazendo. A questão não é só saber, a questão não é só ter um potencial. Isso Deus dá, deu até para o Neymar, que não teme o seu nome e joga um bolão. Messi, Cristiano Ronaldo, o fenômeno que jogava no campinho de São Cristóvão e é chamado de fenômeno. Deus distribuiu dons aos homens. A graça comum é aquilo que Deus dá para todos, como o sol que brilha para todos. A questão não é ter, a questão não é saber, a questão é o que tem motivado o meu coração. Para quem de fato estou fazendo? Afinal de contas, quando é para Deus, fazemos em qualquer lugar que tivermos oportunidade. Quando tem lugar certo, definido e hora marcada, não é para Deus, é para o homem. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? O senhor está querendo dizer que não devemos planejar, não devemos ter uma liturgia? Não. Senão falta a ordem e a decência também. Que devemos fazer tudo com ordem e decência. Ordem mesmo, cronologia. Paulo cita uma liturgia. Quando vocês estiverem reunidos, não tem um salmo, não tem um cântico, mas põe o negócio em ordem. Os amigos pentecas sabem, esse negócio de dar beijinho na flor, um fala 5 minutos, o outro fala 20. Então tem que ter ordem, que é para todo mundo fazer direitinho ali e acabar no horário certo. Amém? Porém, a liberdade do Paracleto, do Espírito Santo, da ação, essa liberdade do Espírito Santo tem que ser confirmada pelo nosso desejo e vontade de fazer para Ele. Para Ele. E quando é para Ele, é nem que chova, nem que faça sol. Só se eu não puder. Mas é para Ele. Você é bobo, está fazendo há tanto tempo, ninguém te reconhece, ninguém te nota. Amém. Você está fazendo para quem? Quem não gosta de ser reconhecido? Mas quando não for, tem um que não esqueceu, está na agenda dele anotadinho o que
você fez. Pastor, como o senhor garante isso? Que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, e que Ele irá recompensar cada um segundo as suas obras. Trabalhe mais e você vai ser mais recompensado. Trabalhe pouco, você vai receber só uma moedinha no dia lá do galardão, mas vai subir do mesmo jeito, né? Porque salvação não é pelas obras, não, de forma alguma, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, além de expressar a santidade, e é o ano que estamos vivendo, porque é tempo de santidade, que devemos buscar a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vai falar dos dons, das riquezas que estão nas regiões celestiais, que podemos desfrutar de acordo com a vontade de Deus, se fazermos isso de coração. Então, do verso 1 ao 9, ele faz um chamado à santidade. Do verso 2 ao 18, ele faz um chamado à comunhão, que é outra coisa que não pode estar divorciado. Nenhum atributo de Deus está separado do outro. Lembram quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Eu gosto mais do último versículo ainda desses salmos, que é quando diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só na comunhão que o Senhor ordena. Sabe o que ordena? Dá ordem. A bênção, aquele povo que está unido em seu nome, e ordena a vida para sempre. A comunhão, como amor, ela ficou uma palavra como um bom dia, comum. A santidade não, ela já é uma palavra que causa repulsa, porque quem fala muito de santidade já cria discórdia com quem não quer ser santo. Quem implica com santidade é quem quer viver no pecado. Quem não gosta desse tema, porque na verdade, meus irmãos, o que nós podemos fazer para nos santificar? Nada. Você vai tomar banho de sal grosso, pular 7 ondas, tomar banho de arruda, e você não vai te santificar. Mas tem um que te santifica, e só pode te santificar quem é santo, só pode te enriquecer quem é rico, só pode te abençoar quem é abençoado, e o único que é santo é o Espírito Santo de Deus, e Ele pode operar a santidade em nós, sobretudo na oração sacerdotal de Jesus. Eu não peço que os tire do mundo, mas os livra do mal. Quando eles eram do mundo, o mundo os amava. Agora que não são, vão ser odiados. É apresentado então no verso 1 ao 9 um chamado à santidade. O verso 8 vai dizer: Ele também vos afirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis, que ainda tem a ver com santidade, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, porque fostes chamados. Aí ele já dá a introdução que vai tratar do verso 10. Fiel é Deus para os que fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel e vos chamou para, olha o 9, finalzinho, para comunhão. Aí no verso 10, ele meio que engole então a saliva e diz: irmãos, eu rogo-vos, ou seja, eu suplico, eu imploro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Eu postei uma frase essa semana, mas não publiquei, postei para algumas pessoas, que a maturidade é quando você discorda, e o fato de discordar não te faz inimigo. É o que Paulo está dizendo aqui. Que a discórdia não pode ser um motivo de divisão. Nada justifica uma divisão, apenas o pretexto de dividir. Acreditem, pensem sobre isso. Nada justifica uma divisão, mas apenas um pretexto para dividir. Isso em todas as esferas da vida. Vejam todos os exemplos.
Quando queremos rachar, quando queremos dividir, pretexto é o que não falta. Mas quando decidimos viver a unidade e a comunhão, quer ver um exemplo? Você que está aqui, que é membro desta igreja, que ama essa igreja local, que trabalha para o Senhor nesta igreja, e que está aqui, se eu te pedisse para contar quantos motivos você já teve para de repente nem querer mais, ou eu não vou nem pedir motivos, quantas vezes pode já não ter passado no teu coração o desejo de um dia nem congregar mais aqui, por algum problema que te ofendeu, por algo que te feriu, por uma injustiça, por cansaço, ao menos por questões geográficas, mas em termos de sentimento, de tristeza, decepção, com um líder, com um pastor, com um amigo, ou com um outro, com alguém, e você não está aqui porque você abriu mão daquilo que discordou para viver em comunhão. Tudo bem, isso não quer dizer que se você mudasse de igreja, você não estaria em comunhão, porque também recebemos membros de outras igrejas aqui. Mas se o momento da tua partida for esse, o motivo da tua partida for isso, é porque entrou em divisão. E aquele motivo, dizemos, agora foi a gota. Mas Batista pé roxo não pensa assim não. Batista pé roxo, chama que faça sol, pode vir pastor branco, loiro, preto, moreno, ele está ali. Porque ele está servindo ao Senhor Jesus. E ele serve com a mesma qualidade de servo a Pedro, a Paulo, a Apolo, a quem for. Porque ele tem convicção que está fazendo para quem, mas para a glória de quem? Você pode fazer um para o outro, mas sendo para a glória de Deus. E a comunhão Paulo chama, Paulo provoca, Paulo é inteligente, ele provoca, ele traz, ele levanta a bola para ele mesmo chutar. E no 9 ele diz: a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, eu rogo-vos no nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens hoje rogam em nome do Senhor Jesus para pedir oferta. Já reparou? Em nome de Jesus, tira tudo que tu tem da carteira. Em nome de Jesus, tenha fé e abre o teu bolso. Ele usa o nome de Jesus como pretexto para ludibriar, para usurpar a fé dos irmãos. Paulo conjura e jura e pede juramento para pregar a palavra, como ele diz a Timóteo. Timóteo, conjuro-te que tu prega. Paulo exige um juramento solene a pregar a palavra. Ele chama os coríntios a um juramento solene a comunhão. E ele bota Jesus no meio dizendo: se não tiver comunhão, não tem Jesus, nosso Senhor. É o que ele diz no 10: eu rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes. Ou seja, a questão não é discutir no sentido de debater, não de arrumar confusão. Porque senão vão achar que é uma licença para discutir, tudo vai querer discutir. Mas quando deliberar, entre em acordo. Isso quer dizer, sabe o que isso quer dizer? E eu vou dizer, e eu vou aplicar para nós nesta noite. Não se proponha a tirar satisfação, a discutir, a questionar alguém, se você no final não estiver disposto a entrar em acordo. Se você não estiver disposta a entrar em acordo, você vai lá para quê? Para arrumar mais confusão. Então, toda vez que você se achar no direito de discutir, tem que ter na sua mente já a carta: no final vai ficar tudo bem, porque eu quero que saia tudo bem no final. Eu quero sair daqui em acordo, não em litígio. Uma vez, em um determinado lugar, uma irmã queria que o pastor chamasse o outro para tirar satisfação.
porque ia dizer um monte para ele. O pastor perguntou por quê? Não, porque o outro pastor me ensinou assim, que tudo tem que botar na cara. Aí o pastor perguntou, mas para quê? Não, para desmascarar. Falei, não é para entrar em acordo não. Para que entrar em acordo? Só ensinou a botar frente a frente. Falei, amém. Mas não, a proposta do Evangelho é discutir, mas que haja acordo. Paulo diz isso. Entrei em acordo quando discutirmos. Ou seja, toda vez que discutirmos, o pré-requisito é entrar em acordo. No final, alguém vai ter que ceder para o negócio ficar tranquilo e poder tomar a ceiazinha junto. Se sair rachado um para um lado e outro para o outro, já era. A comunhão foi para o beleléu. A Bíblia ensina, nem com a esposa pode dormir de mal. Vai para o beleléu. Tem que entrar em acordo. E não haja divisão entre vós. Olha aqui, pelo contrário. O contrário da discórdia é a unidade. Sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Temos que ser unidos. Pois, meus irmãos, eu fui informados a respeito de vós, a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdia entre vós. Eu estou escrevendo sobre comunhão, porque vocês estão em discórdia. Paulo se negava a saber sobre um problema e não tratá-lo. Por isso que quando ele chama os presbíteros na ilha, lá em Mileto, e manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, eu estou com as minhas mãos limpas do sangue de vós, porque eu não me esquivei e não deixei de vos ensinar nenhum dos conselhos de Deus. Vocês não vão mais ver o meu rosto, mas eu estou com a minha consciência tranquila. E é o que Paulo vai dizer aqui. Eu quero dizer, e aí poderiam dizer, o que Paulo está dizendo? Outra característica da família de Cloé. E quando você quiser ser um da família de Cloé, você tem que ter essa característica. Dar nome aos bois. Dá nome aos bois. Vai falar, fala. Não insinua. Paulo vai com um problema na mão para resolver. Não é? Olha, Paulo, fica ligado, hein, Paulo? Está acontecendo um negócio lá, nem te conto. Paulo, depois eu te conto. Se você soubesse, Paulo. Bota o joelho no chão, hein, Paulo? Começa a orar nas madrugadas que o negócio está ruim. Paulo diz, há divisão entre vós. E eu quero dizer o que é. É que tem uns entre vós dizendo que é de Paulo, outros dizendo que é de Apolo, outros dizendo que é de Cefas, e ainda outros dizendo que é de Cristo. Paulo sobe o tom aqui. Ou você imagina aí ele falando como ele? Eu quero dizer isso, que um de vós afirma, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu de Cefas, e outro ainda, eu sou de Cristo. Problema que a própria cultura filosófica proporcionava. Uns gostavam mais de Paulo, uns de Apolo, uns de Pedro e a outros de Cristo. Sabe qual era o grupo pior? Vocês já ouviram essa, né? Sabe qual era o grupo pior desses? O de Cristo. Já viu aquela pessoa que diz, o meu pastor é Jesus? Já viu essas pessoas? Ele está dizendo isso, é só pretexto. Eu vou fazer o que eu quiser para ninguém se meter. Porque Jesus, não estou vendo Jesus, não vou prestar conta a ele de nada. Eu quero ser quem eu sou. Quem
disse que era de Paulo, a Paulo ouvia e respeitava. Pelo menos batia a palma para o sermão de Paulo. Quem dizia eu sou de Pedro, a Pedro ouvia, e se Pedro dissesse, a trempe de Pedro respeitava. Apolo, conhecido como poderoso nas escrituras, eloquente, a ele ouvia e a ele respeitava. Mas o grupinho que dizia que era de Cristo, não ouvia nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, somos de Jesus. Esse era o pior grupo. E aí encontramos a igreja dividida em 4 fragmentos, em 4 lideranças. E aí Paulo mesmo diz: porventura vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo quer se limpar de tudo que venha usurpar a glória de Deus. Já percebeu? Ele não se preocupa em ser rude, em não ser. Ele diz logo: olha aqui comigo, será que Cristo está dividido? Irônico, pergunta retórica, usa um argumento filosófico para debater com eles. Porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? O verso 14: eu dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção a Crispo e Gaia. Para ele citar, devia ser uma bênção, né? Os exemplos de Coríntios, né? Crispo e Gaia, olhem para eles aí. Esse sim eu batizei, discipulei, não está na rebelião de vocês, não está na divisão. Falamos isso na carta de Judas, que os que causam divisões não têm o Espírito. E nesse Brasilzão, o que tem igreja, que tu vai pegar a ata, nem ata tem. É sério, irmão. De fundação não tem. Porque ela foi dividida. Foi rachada. E isso é uma realidade cotidiana no meio da igreja evangélica brasileira. Não gostou? Divide, racha, leva o grupo, divide, monta a igreja, aluga, pinta, levanta a porta, igreja. Divisões, dissensões. E Paulo diz: não, Cristo está dividido. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós, exceto Crispo e Gaia, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. O que Paulo quer dizer? Essa turma que está dizendo que é comigo, eu não batizei foi ninguém. Eu não tenho parte com ninguém aí que diz que é meu. Isso não iludiu Paulo. Quantos tem comigo? Quantos dizem que são meus? Vamos contar, para ver entre eu, Pedro e Apolo, quem tem mais. Não, queridos. Para Paulo, quem perde com isso é o Evangelho. Por isso que em outro ele vai dizer: Paulo plantou, Apolo regou, e Deus quem dá o crescimento e quem deu o crescimento. Jesus disse que a gente ia colher onde não plantou, e alguém ia colher do fruto do nosso trabalho. A lei da semeadura, e a vida é assim. Eu tenho certeza que desde esses 3 anos que estou aqui, eu colhi muita coisa que outros pastores plantaram. Tenho certeza absoluta, muitas coisas boas. De coração eu digo isso para vocês. E tenho certeza que outros irão colher o que eu não consegui colher enquanto estiver entre vós. Porque a vida, a gente só fomos chamados para semear. Quem dá o crescimento é Deus. Você vai fazendo, você vai lançando, e você vai lançando, e você vai lançando, e vem a ave do céu e arrebata. Você lança, cai entre espinhos, e você continua lançando. E o que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Eu vou parar consigo, trazendo seus molhos cantando. Afinal de contas, ou não foi Jesus quem disse que o reino dos céus é semelhante ao homem que lança semente no campo e vai dormir?
Lançou, descansa. Você está semeando? Descanse. Está semeando na tua igreja? Descanse. Está semeando na vida do teu irmão? Descanse. Uma hora você vai acordar e vai estar tudo branco para a colheita, o trigo branquinho para a seara. É a lei da semeadura. Então, Paulo fica indignado, porque a ideia de divisão deixa Paulo assustado. Será que Cristo está dividido? Foste crucificado em favor de Paulo? Paulo foste crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, a não ser Cristo e Gaia. Ao verso 16, eu já li esse. É verdade que batizei também a família de Estefanas. Além desses, eu não sei se batizei outra pessoa. E Paulo vai introduzir a mensagem da cruz. Eu vou ler o verso 17, e a partir da próxima semana iremos do 18 até o 31. Então, encerrando aqui no verso 17, ele diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Falar, até papagaio fala, e fala bem. O que não pode faltar na minha e na tua vida é o poder de Deus. Paulo vai tirar a vaidade numérica. Paulo vai tirar a vaidade dos resultados visuais. Afinal de contas, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, nos chamou para sermos fiéis. Quando você tem essa convicção, você descansa um pouco mais. Todo líder, todo pastor, se ele tem um grupo, um conjunto de música, o coro, o que for, quanto mais pessoas chegarem, ele vai querer, ele vai gostar, vai ficar feliz. Cada pessoa que se decide, que quer ser membro e vai crescendo a igreja, qual o pastor que não fica feliz? Qual o líder? Chega mais um querendo ser do coro, mais um. Isso vai motivar, vai dar mais alegria. Deus só não nos chamou para dar esses resultados, Ele nos chamou para sermos fiéis. Isso são consequências. Porque que eu me lembre, na igreja de Atos 42, 43 em diante, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, os que iam ser salvos. Quando entendemos que o Senhor acrescenta à igreja, que o Senhor pega e põe na mão de Jesus os que iam ser salvos, não é ninguém que possa tragar, a gente fica mais. Sofremos então um desencargo de consciência. Porque Ele nos chamou para sermos fiéis. Por isso que Paulo diz, Ele não me chamou para batizar. Tem gente vaidosa, eu batizei não sei quando, porque eu batizei, batizou. Cadê? Está onde? Cadê? Foi para onde? Mas a cruz, a palavra, é algo que ninguém tira de dentro de nós. E Paulo diz, Deus me chamou para batizar. Aconteceu isso, tá? Com Jesus. Começou a rolar uma rivalidade entre os discípulos de Jesus e de João Batista. Mestre, os discípulos de João batiza mais do que tu. Tinha essa rivalidade do batismo, de que os de João batizavam mais do que os de Jesus. Os de João batizavam mais, os de Jesus pregavam mais. E um era melhor do que o outro. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo toda a vaidade numérica, né? Tem de novo, Hernandes Dias Lopes fala que tem pastores que sofrem de numerologia e tem os que sofrem de numerofobia. O de numerologia é aquele que baseia seu ministério só em números, não na qualidade. Veja os números.
Bota o pula-pula aqui para tu ver. Vai, faz o que para tu ver aqui, se tu fica pulando, jogando aqui de cima, gritando uhul. Tira púlpito, bota timbal, inventa para tu ver. Se não lota. Lota ou não lota, igreja? Mas fica aqui, prega. De novo, pregação, pregando. Lota. Não. Mas não uma prosperidadezinha, de vez em quando eu jogo um bombonzinho de chocolate, já repararam, né? De vez em quando eu jogo um choquito, porque só palavra, uma hora tem que dar um diamante negro. E o pior é que a igreja até percebe, pastor, o senhor foi meio light hoje, hein? Rapaz, eu estou achando que eu estou castigando. Não, pastor, por que o senhor pregou em Salmos hoje? Queria dar um refrigério, até me caçam agora. Ficar dando curso para esse povo aqui é um problema. Agora eu não posso mais pregar em Salmos. Um dia eu preguei em Salmos, o sermão, o irmão fala assim, pastor, diz que quando se prega em Salmos é porque faltou sermão. Eu falei, irmão, mas esse daqui de Salmos, tu não sabe como eu preparei. Mas a ideia já de que Salmos é uma panquequinha, é light, né, irmão? Não tem doutrina assim, você tem que ser isso, você tem que abandonar. Até quando, Senhor? Vem meu clamor, o Senhor ouviu, né? Então quando eu jogo uma mente de chocolate assim, um choquito, tem gente que agarra, mas tem gente que não come nada, guarda no bolso, ainda fala comigo depois. Rapaz, treinar esse povo é um problema. Aí eu ensino, depois eles estão me marcando durinho, mas não estou com caneta não, só naquilo que aprenderam. Já sabe até quando eu afrouxo e quando eu aperto. Aí eu estou frito, Marina. Acho que o pastor hoje não está tão bem igual naquele dia não. Porque a igreja começa a perceber os irmãos, a convivência, o relacionamento, a vida com Deus, o que de fato é. E Paulo, finalizando aqui, para encerrarmos agora, Paulo diz, Cristo não me enviou para batizar. O que isso quer dizer, irmãos? Eu não expliquei. Numerologia é aqueles que se gabam dos números. E numerofobia é aquele que ele tem medo do crescimento, ele justifica também assim. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Mas só a qualidade, uma hora a quantidade tem que começar. Uma hora, se está sadio, não é? Você molha a plantinha, no outro dia você já vê ela grande? Não. Você vai molhando ela, e todo dia você não percebe. Um belo dia você, está criando raízes. Então o que é sadio também cresce, evolui. O que não pode é subtrair. Não se esqueça, você que é líder de departamento, de grupo, e às vezes você vê aquilo mirradinho, aquele punhadinho só dos 44 mil que vão entrar lá, dê muito valor, abençoe, fale com entusiasmo, pregue se for pregar com vontade, se for dar um estudo, só foi fale olhando nos olhos dele, brilhando assim com vida, e Deus vai recompensar, porque Ele não te chamou para numerologia, Ele te chamou para cristologia. E a cristologia às vezes esvazia toda a ciência humana, porque a cristologia vai na vaidade, vai no plano, no projeto até de pecar, destrói tudo o poder do Evangelho. Quantas pessoas, irmãos, vocês não já viram um testemunho que entrou na igreja com a arma e que depois ia fazer alguma coisa dali, e ali ouviu o Evangelho e destronou o plano que ele tinha na mente? E ali, quantos não já deram testemunho, até de entregar a arma, ou foi embora e depois voltou e entregou a vida a Jesus? Quantos não entraram numa igreja pensando em dar cabo da sua vida, e ali ouviu uma palavra poderosa da parte de Deus, que destronou o projeto que ele tinha na mente, e ele vai para casa amando a vida, porque o Evangelho desconstrói, destrói todo sofisma, todo conhecimento, todo um plano humano.
E finalizando, Paulo diz: eu fui chamado para pregar, não para batizar, dizendo: batizar é uma consequência, não é o resultado. Crescimento é consequência, só não é o resultado, a resposta final. Agora, a comunhão, a santidade é independente de quantos tenham, é inegociável no arraial cristão. Ele diz: não preguei com sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. E aí nós vamos falar na próxima semana sobre a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe.